Feitiços, de Paul Valéry. Tradução e estudo, Roberto Zular e Álvaro Faleiros. Visita guiada aos feitiços de Paul Valéry. Roberto Zular e Álvaro Faleiros. Feitiços. Poucas palavras em português dão conta da ambiguidade intrínseca destes poemas de Valéry. Eles são, ao mesmo tempo, um feitio, algo feito, construído, fabricado, e uma feitiçaria, um canto, um encantamento, algo mágico, imaginário. Ao mesmo tempo, um processo e um ritual que se abrem nas mãos, olhos, ouvidos, enfim, nos corpos dos leitores. Saídos do canteiro de obras em que Valéry produziu A Jovem Parca, em 1917, os poemas destes feitiços, de 1922, foram escritos ao longo ou pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Se A Jovem Parca é um poema do luto, estes são poemas que nos puxam para fora desse infinito processo de elaboração. A construção da relação com o contexto de uma guerra fratricida é um aspecto crucial deste livro. Mas em forte contraponto a esse fundo sombrio, ele fala da paz e do fluxo contínuo da vida. Como diz Valéry em um de seus textos mais famosos, a paz é uma guerra que admite atos de amor e de criação no seu processo. Ela é, então, algo mais complexo e mais obscuro que a guerra propriamente dita, como a vida é mais obscura e profunda que a morte. Ainda que quase 100 anos nos separem de sua publicação, a estratégia de Valéry de escrever poemas deliberadamente antimodernos, às vezes até démodés, parecem ter surtido efeito. Eles aspiram a um horizonte histórico mais amplo, uma longue durée, que possibilitou a invenção de um futuro bastante diferente daquele calcado em uma linha reta que leva da ordem ao progresso. Seus versos retomam uma prática antiga, alquímica, artesanal, que cria uma outra relação com o tempo. Apostam na sedimentação lenta das palavras que buscam a voz, ou melhor, as vozes, que reverberam em muitas direções e entre muitos seres. Plantas, animais, humanos, seres míticos, arquitetônicos, imaginários. São versos que se colocam como uma pedra no meio do caminho da compressão do tempo, da ansiedade por um futuro que nunca chega. E como ficou chato ser moderno. Agora serei eterno, diria Drummond. No ateliê de Valéry, ao longo do processo de escrita destes poemas, é muito comum ver um desdobramento das imagens, dos temas e mesmo dos poemas que brotam uns de dentro dos outros. E por trás dos poemas há muitas vezes cálculos evidentes nas estrofes de 6 decassílabos de O Cemitério Marinho, que equivalem a 5 dodecassílabos, algumas vezes imagens ou uma noção vaga do ritmo, outras vezes uma sensação que se alonga a partir de um simples instante ou de uma anotação em um caderno. Tudo vai longamente sendo levado ao seu limite, o limite do que é possível ver, sentir, pensar, imaginar, dobrar-se sobre si mesmo ou até perder-se na escrita sem objetivo algum. Nos manuscritos de elaboração destes poemas, vemos se formarem listas que são verdadeiras paletas de temas, de ideias, de rimas, de assonâncias, de campos semânticos que, só depois, Valéry, como um pintor, retira do esboço para reanimá-los no corpo de um ou vários poemas. E assim, vamos passando continuamente de um plano a outro da composição, cenas de fala, sintaxe, ritmo, métrica, rima, sensações, como um rio sem ruptura que parecia me percorrer. No caso dos feitiços, um dos pontos cruciais para regular esse processo infinito de reenvios foi a concepção da estrutura do livro, como um outro plano a partir do qual se desenhou uma volta aos poemas,
Sample complete. Ready to continue?